Vamos falar sobre um tema crucial para o futuro da saúde: a saúde baseada em valor. Essa abordagem visa oferecer resultados clínicos significativos para os pacientes, utilizando os recursos disponíveis de forma eficiente. O objetivo é melhorar a qualidade dos cuidados da saúde, aumentar a satisfação dos pacientes e, ao mesmo tempo, controlar ou até mesmo reduzir os custos. Nos últimos anos, a saúde baseada em valor tem ganhado destaque no setor de saúde, sendo então vista como uma solução para desafios como o aumento de custos e a necessidade de melhorar a qualidade dos cuidados. Vamos explorar os princípios, benefícios e como implementar essa abordagem em clínicas e consultórios. E quem está aqui conosco hoje para nos ajudar a entender melhor essa revolução na saúde é o ortopedista Dr. Marcos Vinícius. Bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. É uma honra participar da iniciativa FIS. É uma grande honra para a gente. Que bom. E eu quero começar pedindo que o senhor me explique exatamente o que é a saúde baseada em valor e como ela acaba se diferindo, então, nessa abordagem tradicional de saúde. Bem, Vitor, eu acho que a saúde baseada em valor, na verdade, é a velha e boa medicina tradicional. Ela que é a tradicional, que é aquele cuidado, né, de saúde, eu uso a expressão medicina aqui, lato sensu, para abranger a assistência como um todo, é aquele cuidado que visa oferecer o melhor resultado assistencial possível, com a melhor satisfação do paciente, do usuário, do cliente, como queira chamar, usando as tecnologias, os recursos de forma racional, ou seja, para o menor custo, né? O Dr. Michael Porter e a doutora Elizabeth Teisberg, né? Ele economista e ela engenheiro, colocaram isso em termos de equação matemática, que é uma equação que é o desfecho assistencial sobre o custo assistencial, né? Sim. E a gente pode dizer que sim, é o melhor resultado assistencial possível, com a melhor satisfação, compreensão e percepção da qualidade do serviço pelo usuário, se utilizando o menor custo unitário por procedimento ou por serviço possível, né? Acho que esse aí seria a definição assim, mais aproximada do que a saúde baseada em valor, que eu acho que é o que sempre foi feito tradicionalmente. Sim. E a gente, por algum motivo, ao longo desse tempo, se perdeu e agora a gente está simplesmente retornando a essência da medicina. Tirar, na verdade, essa parte operacional e trazer isso diretamente para a prática. Sem dúvida, sem dúvida. Exato. Mas assim, quais são os principais benefícios para os pacientes, médicos e até mesmo os gestores de clínicas? Como trazer isso para essa categoria? Bem, olha só, do ponto de vista do paciente, eu acho que todo mundo, quando busca uma assistência, um cuidado médico, ele quer, sempre que possível, a cura, a prevenção, né, ou o melhor resultado possível dentro daquela situação que ele se encontra. Então, se eu, de alguma forma, asseguro, dentro de boas práticas assistenciais, aquilo que há de melhor em termos de resultado, é um benefício notório para o paciente, né? Para além disso, existe uma questão humana, a questão da satisfação e a percepção da qualidade do serviço. Não basta simplesmente, vamos dizer assim, prevenir ou curar. Há que também fazer com que a pessoa perceba qualidade e valor nesse serviço prestado. Do ponto de vista do médico, eu acho que a grande satisfação é a realização daquilo que a gente se propõe a fazer desde a formação na faculdade, né? Que é cuidar, consolar, curar sempre que possível. Então, quando a gente consegue esse objetivo, é, de fato, a consumação máxima da realização do médico. Do ponto de vista do gestor, né, eu acho que aí já é uma outra perspectiva. Exato. Bem, eu acho que a gente pode ver aqui sob a ótica da marca, né? Se você tem um serviço que presta um serviço de qualidade, que assegura aos usuários, aos pacientes, o melhor resultado possível e também uma melhor percepção, isso valoriza a sua marca. Por outro lado, é óbvio que se eu consigo isso mitigando e racionalizando o custo, também é uma vantagem, né, financeira para esse empresário, para esse prestador, enfim, para essa empresa que está aí, seja num consultório, num nível micro, ou seja num plano de saúde em nível mais macro. Sim. E como trazer esse controle, essa redução realmente desses custos através desses cuidados com a saúde, de forma direta? Bem, eu acho que o primeiro passo nisso aí é a transparência, né? Há que se dar transparência aos resultados assistenciais. A gente não busca olhar resultados individuais, não é isso que se busca. Pensa-se numa perspectiva coletiva. Então, um determinado médico, no conjunto de pacientes deles, quais são os resultados desse conjunto de pacientes? Uma determinada clínica, qual o conjunto de resultados assistenciais dessa clínica e por assim em diante.
E, por outro lado, também uma transparência nos custos. É importante se dar transparência naquilo que é gasto e empregado em cada centro de custo do processo de cuidar. Lembrando que é sempre uma linha de cuidado, a gente tem que enxergar esse processo como uma caminhada, ele nunca é um ponto focal. E eu acho que a transparência é a chave para se começar a implementar isso de forma mais efetiva. E como a implementação também da cultura, essa questão toda estrutural de instituições para que trouxesse essa melhoria. Sem dúvida, esse é um grande desafio. Eu acho que essa cultura ela começa na formação e aí há que se retornar, no meu modo de ver, a uma formação mais humanística dos profissionais de saúde, especialmente o médico, que nesse processo tem uma importância crucial. E a partir disso aí, se consolidar toda uma cultura de buscar racionalidade, medicina baseada em evidência, deixar, vamos dizer assim, de lado o perfumaria. São coisas que muitas vezes podem parecer incrementos de qualidade de serviço, mas que são basicamente acessórios, né? Sim, que buscam outro tipo de valores. O que a gente foca mesmo é no resultado, né? A saúde, ela pode sim, de forma coletiva, ter métricas, deve ter essas métricas devem ser buscadas por todos os prestadores. E, naturalmente, na medida em que você divulga esses resultados, você permite ao usuário, ao cliente, a comparação e, portanto, até uma tomada de decisão mais consciente na escolha daquele hospital, daquele profissional, enfim, daquela clínica que ele vai buscar ter cuidado. E além dessas implementações que o senhor está citando, quais seriam os outros desafios enfrentados? Não precisa a gente trabalhar no modo micro, né? Mas no macro mesmo. Os demais desafios que são enfrentados e encarados. Esse é um sistema, Vitor, de ganha-ganha. Né? Quando ele é colocado de forma, vamos dizer assim, transversal. Quando todos os players, todos os agentes desse processo, né, passando por pacientes, prestadores, médicos, empresas, elas entendem que isso é de fato um benefício para todos, isso passa a ser algo viável, uma estratégia factível. O grande desafio é fazer com que aquelas pessoas envolvidas deem o primeiro passo. Entendi. As pessoas têm naturalmente dificuldade de se mostrar. A comparação entre resultados, ele não é para ranquear simplesmente, né? O objetivo é que todas as melhores práticas, uma vez difundidas, possam ser buscadas por todos, de modo que quando a média sobe de ela acaba elevando a média de todo o serviço. Então, é um sistema de ganha-ganha que beneficia pacientes, médicos, empresários, toda a cadeia envolvida na saúde, seja ela pública ou privada. E agora, com a chegada da tecnologia, o quanto isso é benéfico ou pode ser muito ruim para essa implementação, para essa mudança de cultura, para essa chegada de toda uma nova reestruturação que a gente tem dentro do setor? Perfeito. Olha, a tecnologia que agrega valor, né, e dito de outro modo, o que é essa agregação de valor? É algo que faz diferença no desfecho final. Entendi. Ela é muito bem-vinda. Que traz esse resultado positivo. Né? Vou puxar aqui para a minha área, para você avaliar uma fratura de tornozelo, na imensa maioria das vezes, uma boa radiografia, ela é mais do que suficiente para um bom profissional fazer o diagnóstico, propor o tratamento, traçar a sua estratégia, enfim, efetuar toda a linha de cuidado. Portanto, não é necessário, em grande medida, para um caso como esse, uma tomografia computadorizada. Entendi. Não é necessário o uso da ressonância magnética. Isso eu estou falando de forma geral. Sim. Né? Então, é claro e que a um gente pequeno exemplo também, óbvio. A gente tem que usar a tecnologia porque ela também agrega custos. E esses custos eles só fazem sentido se eles forem mudar o desfecho, se eles forem para, de fato, melhorar o resultado assistencial para o paciente. Se isso não trouxer uma diferença, ou não trouxer uma diferença significativa que justifique aquele preço daquele incremento tecnológico, no meu modo de ver, eu acho que ele é desprezado, ele pode ser dispensado e, do ponto de vista coletivo, deve ser desincentivado. Trouxemos a tecnologia, ela está ao nosso dispor com fácil acesso, mas como manter essa humanização nesses cuidados? Como manter essa proximidade, essa empatia entre essas cadeias do setor? Bem, olha só, a atividade médica, ela é uma arte que basicamente é fundada na relação interpessoal entre o paciente e o seu interlocutor, que é o médico. É uma relação personalíssima. A tecnologia, ela, por mais sofisticada que seja,
ela não substitui a interação humana. A relação médico-paciente é essencialmente uma relação social humana, né? É claro que muitas vezes a tecnologia ela acaba jogando uma névoa sobre esse tipo de Com a chegada de da relação, telemedicina, enfim. né? Mas é fundamental que a gente não perca a perspectiva de que a relação humana é a base dessa relação médico-paciente. E você pode perfeitamente ter uma relação humana por meio de uma tela, né, interagindo por meio da teleconsulta, e você pode, muitas vezes, não estabelecer uma relação humana, não estabelecer a empatia, estando frente a frente. Eu acho que a tecnologia, ela auxilia, ela de modo algum é um impeditivo, para que a gente aprofunde essa relação humana, né? É só a gente lembrar que muitas vezes lá atrás a gente ligava e falava por telefone com o médico. Você ouvia a voz, mas não via a face. Hoje, com o celular, você pode fazer uma videochamada e ver, enfim, médico perceber as expressões no paciente, que muitas vezes dizem muito mais do que as palavras, e o paciente também perceber que o médico está ali olhando para ele, está percebendo, enfim, o problema dele, está de fato focado naquilo que ele está trazendo. Agora eu vou juntar mais 2 pontos. Tecnologia, cuidados humanizados e como a gente consegue medir essa eficácia dessa união tão complicada em alguns momentos. Sem dúvida. Eu acho o seguinte, a gente tem que ver 2 perspectivas, né? O resultado, o desfecho, né, que é assim chamado, a gente pode medir em grande medida de forma objetiva. Por exemplo, a taxa de infecção hospitalar de uma unidade de saúde. Isso é medido. A taxa de mortalidade por determinado procedimento ou por determinada doença tratada naquela unidade. Isso também pode ser medido. O nível e a incidência, o percentual de reinternação num curto prazo de tempo para o mesmo problema, também é um fato objetivo que pode ser medido e que traduz de alguma forma a qualidade daquele serviço. Sim. E do outro lado, a percepção do paciente. Existe um indicador de qualidade que é muito utilizado universalmente para avaliar o serviço, que é de 0 a 10, qual a chance de você indicar aquele profissional, aquela loja, aquele serviço. E isso tem uma validade universal, né? Porque é a percepção do usuário, do cliente, daquele serviço no qual ele teve a experiência, na qual ele teve acesso. Então, eu acho que você, de um lado, mostrar o resultado assistencial de forma mais objetiva possível, e também capturar a percepção desse usuário, dessa cadeia de serviço prestada, é fundamental para a gente avaliar. Agora, a gente sabe que com a chegada da tecnologia, a gente tem também o marketing. Mas vou trazer para o marketing experimental, porque como ele pode ajudar nessa melhoria de satisfação e para poder ajudar o paciente nesse engajamento. Porque assim, a comunicação hoje, através das redes sociais, ela é muito importante para divulgar, para informar, para conscientizar, para poder melhorar a informação, que é o nosso objetivo, através do Conexão Saúde, trazer essa proximidade e essa possibilidade de que as pessoas entendam e conheçam melhor sobre um assunto. E como isso pode ser possível de uma forma benéfica? Bem, Vitor, de fato você salientou a importância da comunicação, da difusão da informação hoje pelas mídias sociais. Eu acho que a principal propaganda é a chamada boca a boca. Exato. Quando o usuário ele experiencia algo, ou um serviço, ou um produto, e ele tem a percepção de que aquele serviço gerou valor na vida dele, existe quase que um ato reflexo dele comunicar isso para o seu meio social, não é? E eu acho que isso aí é a principal fonte de comunicação e de marketing que um serviço ou um profissional pode ter. Por outro lado, é importante a gente também ter consciência por parte do usuário que ele está inserido num ecossistema, não é? Sim. E todos os custos gerados na saúde, eles são repassados na área pública pelo contribuinte, pagador de imposto, na área privada via pagamento da sua mensalidade no plano de saúde. E toda vez que alguém usa uma tecnologia desnecessária que faz um incremento de custo sem ter um incremento de resultado, esse custo é rateado por toda a cadeia, né? Então é importante também que as pessoas passem a ter essa consciência que não é o exame mais sofisticado e mais moderno do mundo que vai assegurar o melhor resultado assistencial. E, via de regra, um bom exame clínico, uma boa conversa, uma boa anamnese, e às vezes exames simples, já consagrados e quase centenários, podem ser suficientes para você firmar um diagnóstico, você propor uma terapêutica e você curar, ou muitas vezes, o que é ideal, prevenir um agravo, uma doença. Exato, perfeito. Inclusive, assim,
dentro dessas ferramentas tecnológicas que a gente citou, comunicação, enfim, como elas podem melhorar essa experiência do paciente dentro desse modelo de saúde baseado em valor, trazendo essa concepção de forma interna? Os serviços, a gente trabalha na área hospitalar, a nossa ouvidoria é um canal potente de gestão. A partir da escuta do usuário, aquilo ali capturado, e muitas vezes algo que você na gestão não percebe, uma queixa, vamos dizer assim, que pode passar despercebida, ela qualifica demais a gestão. Hoje, com o advento das redes sociais, você ter ali uma rede social institucionalizada, onde o usuário pode, vamos dizer assim, qualificar aquele serviço que ele teve acesso, ou aquele profissional que ele teve contato, eu acho que é fundamental. E o gestor atento deve observar, sobretudo, a experiência do usuário, porque, em geral, ele tem razão. É verdade. E antes da gente terminar, eu gostaria de saber, né? Assim, tirando tudo isso do papel, na sua concepção, nos melhores mundos, há quanto tempo acredita que isso demoraria para ser implementado de forma que fosse eficaz, uma coisa que se tornasse já natural, retornando isso dentro da parte estudantil? Tipo assim, Vitor, acredito no melhor dos mundos que em X anos, a grosso modo. Perfeito, Vitor. Eu acho que a gente, desde 2005, quando surge o livro do Michael Potter, esse assunto ganha, vamos dizer assim, visibilidade mundial. É assunto de todos os fóruns, de todos os congressos, de muitas mesas de discussão de gestão. E eu que tenho participado dessa discussão aí nos últimos 3, 4 anos, não vejo óbice de nenhum dos atores, pelo menos não verbalizado. Eu acho que agora está na hora de tirar do papel. A gente já se falou muito da importância de se agregar valor, de se controlar custo, de se olhar para o usuário, se olhar para o cliente como uma peça fundamental desse processo, e agora é a hora de tirar. O tempo é hoje. Acho que nós não podemos mais, o sistema de saúde, seja ele público ou privado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, está sob forte pressão orçamentária, os custos sobem de forma exponencial, acima das médias de inflação de outros serviços. O custo disso para as famílias cada vez mais pesa. Existe uma perspectiva de longevidade, felizmente alcançada pelas sociedades modernas, que impõe um desafio ainda maior, porque as doenças crônico-degenerativas começam a aparecer, e a gente tem que colocar para ontem, de forma prática, esses conceitos que são, vamos dizer assim, unânimes nas mesas redondas dos congressos. Perfeito, perfeito. E antes de encerrar o nosso programa de hoje, doutor, eu quero disponibilizar essa câmera aqui para que você deixe seu comentário, suas considerações. O tempo é livre. Pode falar à vontade. Bem, Vitor, mais uma vez agradecer a você, a Iniciativa FIS aqui, pelo convite. Eu acho que esse é um tema muito desafiador. Eu sou um apaixonado pela saúde baseada em valor. Eu acho que ela está sendo praticada nos consultórios, nos hospitais, nos postos de saúde, de forma difusa, mas precisa ser feito uma catalisação dessas iniciativas e transformar isso numa política pública. E quando eu falo uma política pública, não só estatal, mas também privada, porque a saúde é um bem de todos, assim consagrou a nossa Constituição. Eu acho que a gente tem que colocar em prática aquilo que está sendo discutido e que está todo mundo em consenso. Muito obrigado mais uma vez, foi uma honra falar com vocês. Que bom, eu que agradeço a sua participação, e você de casa que está curtindo e sabe que existem pessoas que precisam ter mais acesso ao conhecimento. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque nós queremos vocês sempre aqui junto conosco, porque são os nossos convidados mais do que especiais. Até breve no próximo Conexão Saúde.